Fala, meu caro aluno, professor Sérgio Araújo aqui mais uma vez com o curso de antibiótico terapia. E vejam só qual a nossa temática de hoje. Hoje é a aula de número 19. Nessa aula, nós falaremos sobre o uso de cefalosporinas de terceira geração na prática clínica. Nesse módulo, estamos vendo todas as cefalosporinas desde a primeira geração e hoje chegamos na cefalosporina de terceira geração e nós iremos entender qual o uso clínico dessas cefalosporinas. Mas antes de iniciar a aula, deixe eu me apresentar. É claro que você já me conhece, se você já chegou até aqui no curso de antibiótico terapia, você já sabe quem eu sou o professor Sérgio Araújo. Aqui você pode ver a minha formação, eu sou farmacêutico de formação, com mestrado e doutorado em biologia molecular e também em bioquímica, mas você pode ver também aqui nessa tela os meus contatos, as minhas redes sociais, o meu e-mail e nós temos também um QR Code, onde se você apontar o seu celular para ele, você será direcionado para o meu canal no YouTube, o Posologia, onde você poderá agregar muito mais conhecimento na área de farmacologia, onde todas as semanas eu posto um vídeo novo. Mas o que nós veremos nessa aula especificamente? Então, nessa aula, nós falaremos sobre as características das cefalosporinas de terceira geração. Não apenas as características gerais das cefalosporinas de terceira geração, mas também as características dos seus representantes principais, a cefotaxima e a ceftriaxona, que têm em comum a sua pequena ação em pseudomonas. Mas nós temos nessa geração de cefalosporinas representantes que têm elevada atividade contra pseudomonas e por isso elas são chamadas de cefalosporinas antipseudomonas. E vamos iniciar pelas características gerais. O que é que nós podemos esperar das cefalosporinas de terceira geração? Primeiro, elevada potência contra bactérias gram-negativas. Então, se nós suspeitamos de infecção por gram-negativos, aqui nós temos a melhor opção possível, cefalosporinas de terceira geração. E aí, se nós lembrarmos das cefalosporinas das gerações anteriores, nós entendemos um pouquinho a lógica de usarmos as cefalosporinas. Cefalosporinas de primeira geração são melhores para grãs positivos. Cefalosporinas de segunda geração têm um espectro aumentado para grãs negativos, até chegar aqui nas cefalosporinas de terceira geração, que tem uma excelente ação contra bactérias gram-negativas. Então, bactérias gram-negativas é o principal alvo das cefalosporinas de terceira geração. Outra característica, estabilidade. Não são inativadas por beta-lactamases produzidas por bactérias gram-negativas, o que acontecia com cefalosporinas de primeira geração e com cefalosporinas de segunda geração. Cefalosporinas de terceira geração, mesmo aquelas bactérias gram-negativas produtoras de beta-lactamases, essas beta-lactamases não agem sobre essa classe de antibióticos. E o espectro de ação? Algumas agem em pseudomonas. A gente já vai falar sobre as cefalosporinas antipseudomonas. Não é o caso da cefotaxima, não é o caso da ceftriaxona, mas elas têm uma excelente ação em bactérias gram-negativas não fermentadoras. Então nós temos aqui um grande diferencial das cefalosporinas de terceira geração. Agem em grãos negativos não fermentadores e algumas delas agem em pseudomonas de forma bastante potente, bastante proeminente. E vamos começar a nossa discussão com as cefalosporinas com pequena ação antipseudomonas administradas por via parenteral. Então, cefotaxima e ceftriaxona, que a gente está vendo aqui na tela, são cefalosporinas de terceira geração que vão ter uma ação pequena em pseudomonas aeruginosa, então não devem ser utilizados para infecções que se suspeite desse micro-organismo, mas que podem ser utilizadas de forma muito potente
para infecções por gram-negativos. Então vamos ver as características delas, começando pela cefotaxima. As características da cefotaxima, quais são elas? Primeira característica, espectro de ação. O que eu falei no início da aula? Cefalosporinas de primeira geração tem um espectro muito bom em bactérias gram-negativas e está aqui, ó, amplo espectro contra bactérias gram-negativas. E a cefotaxima ainda preserva uma boa ação em bactérias gram-positivas também, por isso que ela é de amplo espectro, mas sem ação contra pseudomonas. Então, se a suspeita for de infecção por pseudomonas, não é um cefotaxima que a gente vai contar. Outra característica, atividade elevada. Quando é que a gente deve contar com a cefotaxima? Quando é que a cefotaxima é uma opção interessante? Veja só esse número, 1.000 a 1.600 vezes mais potentes contra E. coli, contra Serratia, Morganella, Enterobacter, Klebsiella, Proteus, várias enterobactérias que podem causar diversos tipos de infecção. Elas são 1.000 a 1.600 vezes mais potentes contra essas bactérias quando a gente compara com a cefazolina, que é uma cefalosporina de segunda geração. Comparado às cefalosporinas de segunda geração, a cefotaxima é mais de 1.000 vezes mais potente contra bactérias, enterobactérias, na verdade, contra infecções causadas por enterobactérias. Que outra característica a cefotaxima tem? Claro que, se a gente pode contar com ela para uma infecção por Klebsiella, por E. coli, por Serratia, a gente também vai ter que saber onde a gente não deve contar com a cefotaxima. Então, sua atividade contra Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase negativo é inferior à cefalotina, que é uma cefalosporina de primeira geração. Significa o quê? Que as cefalosporinas de terceira geração são excelentes contra bactérias gram-negativas, inclusive as enterobactérias, como a gente viu aqui. Mas não devemos contar com elas quando a infecção suspeitada for uma infecção causada por uma bactéria gram-positiva. Se a bactéria é gram-positiva, é cefalosporina de primeira geração que a gente deve contar. É o caso aqui de infecções causadas por Staphylococcus aureus e também Staphylococcus coagulase negativo. Outra característica é sua elevada concentração. Porque não adianta nada o antibiótico ter uma excelente atividade contra determinado micro-organismo, mas na sua distribuição, esse antibiótico não conseguir chegar no tecido. Então ela chega com elevada concentração nos pulmões. Então a gente começa a entender que pneumonias pode ser uma indicação muito interessante. Pneumonias causada por enterobactérias, por exemplo, pode ser uma indicação bastante interessante para cefotaxima. Secreção brônquica, líquido acítico, bile, ouvido médio, as infecções das vias aéreas superiores também, o osso, que é um tecido que tem muita dificuldade em chegar antibiótico, o líquido pericárdico, a gente começa a pensar em endocardite também, e na sinóvia. E uma última característica é como é que ela chega na placenta, ou melhor, se ela consegue atravessar a placenta, se ela consegue se concentrar no leite e também no líquido. Então, atravessam a placenta, atingindo concentrações elevadas no feto. Então, cefotaxima passa livremente pela placenta. Mas a cefotaxima, assim como todas as cefalosporinas, são antibióticos muito seguros e podem ser administrados no caso de pacientes grávidas. Entretanto, quando a gente fala de humor aquoso, quando a gente fala do leite e quando a gente fala do líquor de pessoas com meninges normais, a sua concentração é mínima. E aí você poderia perguntar, professor, mas você falou que as cefalosporinas de terceira geração elas podem ser utilizadas para meningite? Podem, mas nós vamos ver mais adiante que o paciente que tem meningite tem uma inflamação nas meninges, o que torna as meninges mais permeáveis. Nesse caso,
Cefalosporinas de terceira geração, no caso aqui a cefotaxima, passa pelas meninges inflamadas, mas à medida que essas meninges vão deixando de estar inflamadas, ou seja, a infecção, a meningite vai melhorando, há uma certa dificuldade de penetração da cefotaxima pelas meninges. Isso significa o quê? Que no tratamento de meningite, o antibiótico deve ser administrado em uma dosagem muito mais elevada, porque há uma necessidade de atingir concentrações elevadas no líquor para tratar essa meningite, porque à medida que o paciente vai melhorando da infecção, esse antibiótico vai encontrar uma certa dificuldade em penetrar as meninges. Então vimos as características gerais da cefotaxima. O que nós veremos agora são as indicações. Vamos ver também as doses utilizadas de cefotaxima. Então já estamos vendo aqui na tela que uma das indicações da cefotaxima são infecções por gram-negativos. Mas gram-negativo são bactérias, gram-negativos são micro-organismos. Micro-organismos causam infecções. Então a gente precisa entender também quais são as principais indicações da cefotaxima, quais são as infecções que a cefotaxima são indicadas para tratar. Depois a gente vai ver a dose terapêutica, ou seja, para tratar essas infecções, e a dose profilática. Cefotaxima pode ser administrada em alguns pacientes, especificamente para prevenir infecção, não necessariamente apenas para tratar essas infecções. Então vamos iniciar pelos grãos negativos. Nós já podemos ver aí nessa imagem uma cirurgia abdominal. A gente vai entender se é possível ou não utilizar a cefotaxima para esse tipo de cirurgia. Então, bactérias gram-negativas, indicada para o tratamento de infecções causadas por bacilos gram-negativos que se mostrem resistentes às cefalosporinas de primeira geração. Cefotaxima, assim como as cefalosporinas de terceira geração, tem essa indicação como a indicação principal, bactérias gram-negativas. Esse antibiótico não tem ação contra enterococos, bacteroides frágeis e pseudomonas aeruginosas. A gente vai ver que existem cefalosporinas de terceira geração que são indicadas para infecções por bactérias, no caso a pseudomonas aeruginosa. E vejam só, quais são os pacientes que podem desenvolver uma infecção por esses micro-organismos? Pacientes neutropênicos ou infecção cirúrgica abdominal. Olha a nossa imagem aqui, o que ela significa. Paciente que está fazendo uma cirurgia abdominal e que tem suspeita desses micro-organismos, não é com cefotaxima que você vai tratar. Cefotaxima tem uma baixa ação contra esses micro-organismos. Então, quais são as principais indicações da cefotaxima? Para que a gente vai utilizar a cefotaxima? Tratamento de sepsis por bactérias ou por bacilos gram-negativos hospitalares. Sepse é uma doença grave. Sepse é uma doença complexa, infecção complexa. Sepse causada por bactérias gram-negativas é uma das indicações da cefotaxima. Infecções hospitalares são ainda mais graves. Então vejam que é um antibiótico que tem uma certa reserva terapêutica, mas se a infecção ela for uma infecção causada por bactérias gram-negativas. Hemófilos produtores de beta-lactamase, especialmente em crianças com pneumonias graves. Criança tem uma pneumonia grave causada por hemófilos. Hemófilos é uma das bactérias na qual existe uma sensibilidade à cefotaxima. A cefotaxima atinge concentrações elevadas no pulmão. Então, infecções por hemófilos causando pneumonias graves em crianças é uma das indicações da cefotaxima e também pacientes com DPOC. Tratamento de escolha para meningite em neonatos, devido à sua ação contra enterobactérias. Então, enterobactérias pode ser uma das causas principais de meningite em neonatos. Então, o tratamento de escolha é com cefotaxima, entretanto, ela deve ser associada à ampicilina, porque nessa faixa etária, a meningite também pode ser causada por listéria, e aí a ampicilina ela vai cobrir, o espectro de ação vai cobrir a
a infecção por Listeria. E quais são as doses? Principais doses utilizadas de cefotaxima. Doses terapêuticas inicialmente. Ela é usada por via intravenosa, né? É um antibiótico por via parenteral, como a gente já viu. E a dose é de 1 a 2 gramas a cada 4 ou 6 horas. Não é recomendado ultrapassar a dose diária de 12 gramas, ou seja, os 2 gramas, que é a dose máxima, de 4 em 4 horas vai dar exatamente os 12 gramas, que é a dose máxima recomendada. Se o paciente, a infecção que o paciente tem é gonorreia, causada por gonococo produtor de beta-lactamase, ela deve ser feita em dose única de 1 grama por via intramuscular. Então, dose única, 1 grama é o suficiente para tratar gonorreia causada por gonococo produtor de beta-lactamase. Já crianças, a dose indicada vai ser de 50 a 200 miligramas por quilo por dia, isso fracionada de 6 em 6 horas. E em recém-nascidos, claro que essa dose vai ser menor, 25 miligramas por quilo por dia a cada 12 horas. Isso é dose terapêutica, ou seja, a dose utilizada para tratar infecções causadas por micro-organismos são sensíveis à cefotaxima. E a dose profilática? O que é que se utiliza para a dose profilática? Infecções por grãos negativos. Nós estamos falando de antibióticos que são especialistas em infecções por gram negativos. Grãos negativos em pacientes de UTI, mas o paciente que está na UTI, ele não está com infecção. Veja que é uma dose profilática. O paciente que está na UTI, ele vai utilizar cefotaxima de forma profilática para impedir que ele desenvolva infecção por gram negativo. A dose profilática vai ser 50 a 100 miligramas por quilo por dia, fracionada a cada 6 horas por via intramuscular, e essa administração vai acontecer nos primeiros 4 ou 5 dias em que o paciente esteja na UTI, para prevenir que o paciente desenvolva infecção por gram negativo. Depois desses 5 dias, o paciente já vai estar num ambiente estéril, dificilmente ele vai desenvolver alguma infecção. Também pode ser utilizado de forma profilática em cirurgias pós-operatória biliar. O paciente fez uma cirurgia biliar. Depois da cirurgia, mesmo que não seja detectada nenhuma infecção, vai utilizar de forma profilática a cefotaxima por via intravenosa, 1 grama em 2 aplicações, sendo a primeira administrada logo no início da cirurgia. Está fazendo a cirurgia, administrou cefotaxima, 1 grama, e a segunda depois, no pós-operatório da cirurgia biliar. Então, cefotaxima foi o que nós vimos como uma das cefalosporinas de terceira geração, que tem uma pequena ação em pseudomonas. A principal indicação dela é atuar em bactérias gram-negativas. Mas nós temos um outro representante, que é a ceftriaxona, e a gente vai ver as características dela. A primeira característica que a gente vai ver é o quê? Diferença. Se a gente tem cefotaxima e ceftriaxona, que são 2 representantes, os 2 têm baixa ação em pseudomonas, os 2 têm uma grande atividade em bactérias gram-negativas. O que é que diferencia elas? Então vejam só, as propriedades antimicrobianas são similares, não são bem parecidas. Diferenciando-se principalmente na sua farmacocinética, ceftriaxona tem uma farmacocinética mais favorável, ou seja, um tempo de ação, tempo de meia-vida, muito mais favorável do que a cefotaxima. Uma outra característica é com relação à sua apresentação, assim como a cefotaxima, a ceftriaxona é administrada apenas por via parenteral. Então, administrada por via parenteral, sob a forma de sal sódico. Outra característica diz respeito à sua meia-vida, que é que eu falei na primeira característica, que apresenta uma farmacocinética mais favorável comparado à cefotaxima. Apresenta meia-vida prolongada, meia-vida que pode chegar até 7 horas, resultante da sua lenta eliminação, determinado por sua conformação química. Então, ela passa muito mais tempo agindo nos micro-organismos que estão causando a infecção. Uma outra característica é com relação à sua distribuição. Apresenta uma boa concentração no orvítreo,
nós vimos que com a cefotaxima, a concentração desse antibiótico no humor vítreo é baixa, mas com a ceftriaxona é uma boa concentração que atinge. Atravessa a placenta, assim como a cefotaxima, mas da mesma forma que a cefotaxima também é um antibiótico bastante seguro, atravessa a barreira hematoencefálica em pacientes com meningite, assim como a cefotaxima. Então, cefotaxima, ceftriaxona são muito úteis em meningite, para tratar meningite, mas à medida que o paciente vai melhorando da infecção, as meninges vão desinflamando, vão se tornando menos permeáveis a esses antibióticos, por isso as doses iniciais elas precisam ser mais altas também. E uma outra característica com relação ao seu metabolismo. A ceftriaxona ela vai ser metabolizada produzindo metabólitos ativos. E esses metabólitos ativos vão ser eliminados 2/3 dele. 2/3 da dose vai ser eliminada pelos rins e 1/3 vai ser eliminada pela bile, mas na forma ativa, ou seja, infecções renais, ou seja, infecções das vias urinárias, podem ser também uma boa indicação da ceftriaxona, uma vez que o metabólito ativo vai ser eliminado pelo rim e também infecções das vias biliares. Então vamos agora ver as indicações da ceftriaxona, assim como as suas doses também. Então vejam que uma das suas principais indicações é meningoencefalite. Ceftriaxona é um dos principais antibióticos utilizados para tratar infecções do sistema nervoso central, as meningoencefalites. Mas também são utilizados para tratar infecções sistêmicas graves, como a gente vai ver mais adiante. E a gente tem as doses das infecções graves e as doses também para tratar a meningoencefalite. Começando com as indicações principais dele, que é a meningoencefalite. Então, a ceftriaxona é utilizada para tratar meningoencefalite causada por bacilos gram-negativos, principal micro-organismo na qual são sensíveis às cefalosporinas de primeira geração não são os gram-negativos. Então, E. coli, salmonella, klebsiella, que causam meningoencefalite, é uma indicação excelente para ser utilizada a ceftriaxona. Meningoencefalite do recém-nascido e do lactente causada por hemófilos influenza também. E no caso de adultos, meningoencefalite causada por meningococo ou por pneumococo. Então vejam que os principais micro-organismos causadores de meningoencefalite, sejam em crianças ou em adultos, a ceftriaxona é uma indicação importante. Mas além das meningoencefalites, que é a principal indicação da ceftriaxona, nós temos também algumas infecções sistêmicas graves que têm como indicação o uso da ceftriaxona. E nós temos infecções urinárias, que é que nós vimos anteriormente, que o metabólito da ceftriaxona é ativo e é eliminado pelas vias urinárias, então infecções urinárias graves, pneumonias graves, infecções intraabdominais comunitárias graves, são também indicações importantes para a ceftriaxona. Tratamento de escolha para gonorreia e para febre tifoide e também é indicada para o tratamento de sífilis em pacientes alérgicos à penicilina. Se o paciente tem sífilis, a principal indicação é para a penicilina, mas se o paciente é alérgico à penicilina, ceftriaxona entra como uma das alternativas. E as doses? Quais são as doses? Doses para as infecções sistêmicas. É usado em dose única diária de 2 a 4 gramas, preferencialmente IV, mas pode ser IM também, preferencialmente IV. A dose de 3 gramas é administrada uma vez ao dia e ela é indicada para quê? Para infecções respiratórias, ou seja, as pneumonias, para as intraabdominais, urinárias e septicêmicas. A dose é de 3 gramas apenas uma vez ao dia. Em crianças, a dose vai ser de 80 mg por quilo em uma única aplicação ao dia. E se o paciente tiver febre tifoide, a dose vai ser de 75 mg por quilo por via intravenosa durante 7 a 10 dias. E se a infecção que o paciente estiver acometido for sífilis primária, 250 mg por via intramuscular ou intravenosa durante 10 dias seguidos. Então, as doses para as infecções sistêmicas.
Mas como a principal indicação da ceftriaxona é meningoencefalite, a gente precisa entender também a dose utilizada para tratar as meningoencefalites, e a dose é de 2 gramas via intravenosa a cada 12 horas para crianças que têm meningoencefalite, 100 mg por quilo, fracionado em 2 doses diárias por via intravenosa. Então esses, ceftriaxona e cefotaxima, foram os representantes utilizados para tratar infecções por grãos negativos. Mas se a infecção for por Pseudomonas aeruginosa, a gente precisa de outra opção. No caso aqui, a ceftazidima é uma das opções para tratar infecções causadas por Pseudomonas, porque ela tem uma potente atividade contra Pseudomonas aeruginosa. Quais são as principais características da ceftazidima? A primeira delas é o espectro de ação. Tem elevada potência com grãos negativos, isso não anula o seu efeito contra grãos negativos. A ceftazidima também continua agindo, mas ela age também contra a Pseudomonas aeruginosa. Então a gente já pode adiantar que se a gente tem ceftriaxona, ceftaxima que agem em grãos negativos, não precisamos usar ceftazidima para tratar infecções por grãos negativos. Por quê? Porque nós precisamos preservar o seu espectro contra a Pseudomonas aeruginosa. Fica sendo uma reserva terapêutica. Outra característica, resistência. Ela não tem ação contra bacteroides frágeis nem contra enterococos. Então, se a infecção for por esses 2 micro-organismos, não adianta utilizar. Beta-lactamases. Notável estabilidade ante a beta-lactamases produzidos por grãos negativos, com melhor estabilidade do que cefalosporinas de primeira e de segunda geração. Então, se os grãos negativos produzem beta-lactamase, assim como a gente viu com a cefotaxima, assim como a gente viu com a ceftriaxona, se o grão negativo produz beta-lactamase, mesmo assim, a ceftazidima tem uma boa ação, tem uma certa resistência contra essas beta-lactamases. Indução de resistência, aí nós começamos a perceber que existe uma certa fragilidade para a ceftazidima e também há uma necessidade do uso correto da ceftazidima. Não devemos utilizar a ceftazidima para qualquer infecção por grão negativo, porque ela apresenta uma capacidade indutora de beta-lactamase, ou seja, rapidamente a ceftazidima pode se tornar resistente ação por uma beta-lactamase produzida por uma bactéria na qual ela está sendo utilizada para tratar, principalmente se for utilizada em altas concentrações. Então devemos deixar ceftazidima para tratar apenas infecções na qual se suspeita de Pseudomonas aeruginosa. E uma última característica é com relação à sua distribuição. Atinge concentrações terapêuticas no músculo, no coração, no útero, no osso, nas vias respiratórias, ou seja, tudo aquilo que a gente viu para ceftazidima, tudo aquilo que a gente viu para ceftriaxona também atinge aqui, também pode incluir a ceftazidima. E atravessa a barreira hematoencefálica em pacientes com meningite. Também pode ser utilizado para tratar meningite, desde que o paciente esteja com as meninges inflamadas. Indicações clínicas e doses da ceftazidima. Então, as infecções, quando é que ela deve ser utilizada em associação e a dose utilizada para tratar essas infecções. Iniciamos pelas infecções. Que tipo de infecção é utilizado para ceftazidima? E aí nós já podemos facilmente entender que infecções causadas por Pseudomonas. Bons resultados no tratamento de infecções causadas por bacilos gram-negativos, especialmente em infecções hospitalares, mas tem uma observação embaixo que é extremamente importante. O antibiótico deve ser empregado principalmente para tratamento das infecções causadas ou que se suspeite de Pseudomonas aeruginosa. Não é para qualquer tipo de infecção por gram-negativo. Para Pseudomonas aeruginosa principalmente, incluindo aí a pielonefrite, que é uma infecção do trato urinário grave, pneumonia causada por Pseudomonas, osteomielite, que é uma infecção grave também,
meningoencefalite causada por pseudomonas e sepse também causada por pseudomonas. Então, guardar, deixar a ceftazidima apenas quando se suspeita de infecções causadas por pseudomonas aeruginosas. Quais são ou como é que a gente deve associar, quando é que a gente deve associar ceftazidima? Pode ser empregado em associação com metronidazol ou com oxacilina. Então, ceftazidima é excelente para tratar infecções por gram negativos. Ceftazidima é excelente para tratar infecções por pseudomonas aeruginosas. Só que se nós tivermos uma suspeita de uma infecção mista, a gente deve associar ceftazidima ou com metronidazol ou com oxacilina, no caso aqui para tratamento de abscesso cerebral, originada de uma otite crônica, na qual se suspeita, além de enterobactérias e pseudomonas, que a ceftazidima consegue tratar essas infecções, mas também de outros agentes como anaeróbios e estafilococcus, que a gente viu que a ação de ceftazidima não é tão boa assim. Então, a gente deve associar com metronidazol no caso de anaeróbios e no caso de estafilococcus com a oxacilina. E quais são as doses? Dose de ceftazidima. Dose em adultos e em crianças, administrada na dose de 1 a 2 gramas a cada 8 ou a cada 12 horas por via intravenosa. Se as infecções forem de elevada gravidade, a dose pode atingir até 12 gramas, ou seja, em vez de 1 a 2 gramas, vai ser 3 gramas a cada 8 horas. Em crianças, no período neonatal, a dose é de 60 mg por quilo por dia, de 12 em 12 horas. E em crianças maiores, essa dose pode ser um pouco maior também, chegando até 100 mg por quilo por dia, de 8 em 8 horas, ou de 12 em 12 horas. E aqui chegamos ao final de mais uma aula do curso de antibiótico-terapia, aula de número 19. Falamos sobre as cefalosporinas de terceira geração, utilizada para tratar infecções por gram negativos e utilizada para tratar também infecções por pseudomonas aeruginosa. Próxima aula, vamos encerrar esse módulo falando sobre as cefalosporinas de quarta e de quinta geração. Vai ser a aula de número 20. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Se você tiver alguma dúvida e se você estiver numa plataforma que possa comentar, deixa seu comentário aqui, eu vou ler seu comentário, eu vou solucionar sua dúvida. Mas se você estiver em outra plataforma que você não consiga deixar seu comentário, você pode me mandar um e-mail, pode também me encontrar nas redes sociais e lá podemos tirar sua dúvida também. Então até a próxima videoaula.